a história mais violenta de Julia Kendall. Fala galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro, você está no Cangaceiro HQ. Antes de mais nada, curta o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você estar sempre ciente das novidades aqui do canal. Hoje o vídeo vai ser novamente uma resenha e eu trago a resenha da Julia número 6. Aqui eu tenho a versão em formatinho, porque eu estou relendo toda a minha coleção em formatinho. E recomendo que você, caso tenha interesse, procure o formato italiano, que está bem mais fácil de você encontrar. Né? Foi republicado aí no formato italiano e está bem, assim, relativamente fácil na Amazon. Por sinal, nós temos um link na Amazon, então toda vez que você clica nesse link, você ajuda o canal a crescer cada vez mais. E esse link da Amazon do canal tá aqui na descrição do vídeo, junto com os links das minhas outras redes sociais, beleza? Então vamos falar um pouco sobre Jerry Desapareceu, essa história que foi publicada originalmente em 1999, é o número 6 da coleção, né, da Julia. Tem roteiros do Giancarlo Berardi e arte do Marco Soldi, o mesmo artista que faz a capa, tá certo? As capas de Julia Kendall. Aqui a gente vai ter uma história muito impactante e que pega assim forte, né, em muita gente que lê a história, e muitos consideram a história mais violenta, mais pesada da Julia, embora eu tenha minhas ressalvas. Essa talvez seja a segunda mais violenta, e eu vou explicar no próximo vídeo, quando eu fizer a resenha da que eu considero a mais violenta. E do que se trata, né? Jerry Desapareceu. Bom, aqui nós vamos acompanhar uma mãe, uma jovem mãe de 26 anos, a Susan Sommer, que ela tá num parque, assim, né, se divertindo com seu filho, e de repente ele some. Algo que até é relativamente comum acontecer, né? Às vezes a mãe dá uma vacilada e o moleque aí desaparece, e é exatamente isso que acontece. Ela começa a procurar pelo Jerry, outras pessoas começam a ajudar ela na busca, mas infelizmente eles não o encontram, e aí vira um caso de desaparecimento que tem um forte apelo midiático, né? A mídia, os jornais adoram, né, essas histórias em que crianças somem ou acontece coisa pior, né, enfim, acaba atraindo audiência, mas também é de interesse do público, né, ver esse tipo de notícia. E aí isso passa a ser amplamente explorado, ao passo que o Departamento de Polícia de Garden City, com a ajuda da Julia Kendall, passam a investigar as possibilidades de desaparecimento, tendo em vista que a Susan é uma mulher pobre, né, uma mãe solo, porque o marido simplesmente sumiu, e, poxa, acaba virando uma espécie de beco sem saída para a Julia. Galera, para eu poder me aprofundar mais nessa história, eu vou ter que começar a espoliar. Então, se você é muito sensível com os spoilers, então é melhor você ler a história e depois voltar aqui. Mas se você não tem problema, até porque eu vou analisar outros fatos importantes aqui, é importante que você continue sem se apegar muito a esse lance do spoiler, até porque nada da minha narração vai substituir a experiência de ler a história, tá bom? O impacto, né, de ler essa história. Então vamos lá. Ao passo que a Julia começa a fazer sua investigação, isso vai levar, por exemplo, ao pai que abandonou o Jerry, né? O cara é um verdadeiro canalha, né? E inclusive a Julia, ela tem um embate físico com esse cara aí. Vai levar também a descoberta de que a Susan, ela tinha um namorado que era um músico e também tinha um caso com acho que é o síndico do prédio, o dono do prédio lá, onde ela mora, e ela vai percebendo que a Susan, ela meio que se apega, né, se agarra a pessoas que podem dar a ela um horizonte melhor, né, tendo em vista que ela foi expulsa de casa vários anos antes, e aí a Julia também vai fazer uma investigação sobre esse passado da Susan, né, pensando até que os pais pudessem ter tido a chance de pegar essa criança para si, né, e aí a gente vai percebendo como a Susan é uma mulher quebrada, destruída, que foi explorada e até hoje, né, até os momentos aqui da história, ela é explorada por homens cruéis, homens que inclusive abusaram dela. E essa mulher totalmente fragmentada, ela numa cidade grande acaba tendo um filho e não tendo recursos ou condições de criá-lo. Mas ela ainda o ama, ela ainda o quer para si. Entretanto, ela acaba conhecendo um homem que gosta dela e ela também gosta dele, mas que talvez não estivesse nos planos dele ter um filho. É o caso do tal músico, né? O músico lá que ela se apaixona.
E diante de uma situação dessa, infelizmente, a gente tem aqui um caso chocante, onde a Susan, buscando de forma desesperada livrar-se daquilo que antes era a razão da sua existência e passou a ser um obstáculo em sua vida, a Susan, ela mata o seu filho. Isso mesmo. Aqui a gente tem um caso pesado, né, de homicídio, em que uma mãe tira a vida do próprio filho. E é um momento chocante na história, né, não necessariamente pela descoberta em si, né, a investigação era muito bem conduzida até esse ponto, mas pelo fato de que a forma como o Berardi construiu a cena tornou ela realmente impactante. Os elementos que levam a Júlia a chegar a essa conclusão também, mas ao passo, né, de que foi preciso a Júlia desvendar Susan Sommer, né, montando todo um quebra-cabeça com os traumas e aspectos cotidianos da vida da personagem. E aí a gente chega a um ponto em que a gente fica chocado, né, com esse tipo de crime, mas que infelizmente esse crime ele não é tão raro de se acontecer. Ao longo da história do mundo, várias, né, das sociedades, né, da nossa sociedade, várias mães recorreram à morte, ao assassinato de seus próprios filhos. Aqui no Brasil, inclusive, ou melhor, né, vou pegar até um exemplo recente, né, aqui na minha cidade, a gente está em 2024 e sim, uma mãe matou um filho. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa notícia, caso você tenha interesse, tem aqui, eu vou deixar um link de uma notícia a respeito, né, de um jornal local aqui, falando a respeito desse assassinato, né, em que a mãe mata seu próprio filho, né, e não é, claro que não é exatamente igual aqui ao Jerry desapareceu, mas é uma situação triste, né, e desesperadora. Mas a gente pode voltar um pouco mais no tempo e falar sobre o Bernardo Boldrini, que em 2014, né, em abril de 2014, foi assassinado. E ele foi morto pelos seus dois pais, né, pelo pai e pela mãe. Né, enfim, né, no final os dois foram culpados e foi um garoto que infelizmente foi vítima de vários abusos, né, físicos, e que por fim ele teve sua vida ceifada pelas pessoas que deveriam protegê-lo. Inclusive, o próprio Bernardo, né, ele inspirou, depois que ocorreu essa fatalidade, uma lei que a gente chama de Lei Menino Bernardo, que tem a ver com agressão, é referente à agressão contra menores. Né, é uma coisa pesadíssima, que causa traumas, né, tremendos na vida de jovens, e que nesse caso chegou ao ponto dele morrer, né? Então, essa história da Júlia, apesar de ser uma ficção, ela faz referência a uma porção de crimes reais que, infelizmente, permeiam a nossa sociedade. O que nos leva a crer como essa história, ela, apesar de ser um entretenimento, apesar de ser uma história detetivesca que desperta o interesse de muita gente, ela tem um pé na realidade que faz a gente refletir sobre nossos próprios valores e dias atuais. Bom, gente, eu queria trazer essas notícias, essa reflexão, né, para que a gente possa entender que as crianças elas não pedem para nascer, né, mas se você se predispõe a gerar uma, tenha em mente que você tem uma imensa responsabilidade, né, em suas mãos, em sua vida e na vida dessa pessoa, que você vai ser simplesmente a pessoa mais importante para aquela criança. Então, se faça merecedor disso. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa história ela é muito boa e eu recomendo sim a todos, né? Bom, mais uma vez, obrigado e bora ler Júlia.